O Omnitrix é um dispositivo que foi desenvolvido para se adaptar a todas as espécies alienígenas existentes no universo. E assim que seu usuário se transforma em um alienista, o relógio passa a fazer parte do corpo do alien que o Ben se transformou, suportando o Omnitrix um alto nível de radiação no corpo de um Pripyatosiano, aguentando alto calor corporal quando o Ben se transforma em um Pironita, ficando esse relógio intangível e até mesmo invisível quando o usuário se transforma em seres com esses poderes. E esse relógio também adquire uma alta resistência no corpo de alienígenas fortes ou com uma resistência mais do que elevada, por exemplo um Tetamando e um Atrociano. Ou seja, o Omnitrix não só infunde uma amostra de DNA de uma espécie diferente no corpo do Ben, como ele também passa a fazer parte do corpo do alienígena que o Ben se transformou, pois assim o relógio evita de se tornar um alvo fácil exposto para os inimigos. Até porque vocês já pararam para imaginar uma situação onde o Ben está transformado em fantasmático e ele precisa fazer uso da habilidade de ficar invisível, porém o Omnitrix acaba não ficando invisível junto do corpo do fantasmático e isso consequentemente acabaria impedindo o Ben de atravessar paredes, propriedades sólidas físicas e até mesmo de possuir pessoas, porque simplesmente o Omnitrix acabaria ficando do lado de fora de tudo, sabe? Pois por ele ser um material físico e o corpo do fantasmático está invisível, o Ben não teria liberdade para explorar todas as capacidades que um Ectonurita poderia ter fazendo uso das suas habilidades, simplesmente porque o Omnitrix não se adaptaria ao corpo do fantasmático, sabe? E pelo Omnitrix essa situação ficar exposto por aí, ele não só indicaria a localização do Ben, como também por ele não estar adaptado ao corpo do fantasmático, ele poderia ser um alvo fácil para o inimigo, que só teria a preocupação de acertar o Omnitrix. E seria até que bem decepcionante para a gente, o nosso herói Ben 10 se transformar em um alien, porém pelo relógio não estar adaptado ao corpo do alien, ele se tornar um alvo fácil, sabe? O inimigo do Ben concentrar um ataque poderoso no Omnitrix, e ele assim que receber seu ataque se desativasse na hora. E eu falo que isso é decepcionante, galera, pois um ataque que normalmente um alien que está no Omnitrix aguentaria de boa, poderia ser um ataque que poderia acabar com o Omnitrix, se ele não tivesse essa adaptação ao corpo dos alienígenas que ele transforma o seu portador. Você nunca vai me acertar! Aí não vai! Só que nesse vídeo iremos explorar o oposto disso, que é todas as vezes que os aliens do Ben alteraram ou mudaram o Omnitrix. Meio que vocês podem considerar esse vídeo uma parte 2 do meu vídeo mais assistido aqui do canal, que envolve esse mesmo tema só que com o Ben. Porém nesse vídeo iremos focar em todas as vezes que o Omnitrix em si, e não o seu portador, sofreu alguma mudança, mesmo o relógio estando fazendo parte do corpo de um alien que o Ben estava transformado no momento. Sabe, o alien em si ter causado uma mudança no símbolo do Omnitrix que geralmente pode ser encontrado no peito dos alienígenas. E ao mesmo tempo entenderemos o porquê dessa mudança ou alteração ter acontecido com o relógio. Beleza, galera? Mas, antes pro vídeo já sabe, já clica no botão like se você é novo e tá conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo! Bom, então vamos começar esse vídeo abordando as formas supremas que foram vistas na série de Supremacia Alienígena. Uma coisa que é bem chamativa nessa série, além da aparência evoluída dos aliens do Ben, era a mudança que ocorria no símbolo do Super Omnitrix assim que o Ben batia no relógio para virar Supremo. De repente, no meio do peito do Ben, surgiam 4 espinhos em torno do relógio. E parecia até que existia um método para ativar essa função, pois o Obito, utilizando o Super Omnitrix pela primeira vez, teve que girar o símbolo do Super Omnitrix e bater novamente como ele fosse se transformar de novo, como normalmente ocorre com Ben. Ele seleciona um alien e bate para se transformar. E esse método que foi utilizado pelo Albedo na sua primeira vez, também curiosamente foi utilizado pelo Bala de Canhão na luta contra o Pandor. O Ben simplesmente girou o relógio para virar o Bala de Canhão Supremo, mas com o decorrer da série de Supremacia Alienista, esse método foi sendo esquecido, de girar o relógio para se transformar em Supremo, e o Ben simplesmente passou apenas a bater no relógio e virar os aliens supremos. Mas a gente não vai abordar muito sobre esse método em si, mas você entendeu o porquê daqueles espinhos aparecerem de repente quando o Ben se transformava em aliens supremos. Bom, aparentemente aqueles espinhos do Super Omnitrix poderiam ser os responsáveis por gerarem o pior cenário possível, pois se vocês perceberem muito bem, aquela luz que transforma os aliens do Ben supremos só aparecia depois que esses espinhos saíam para fora do relógio.
E segundo um álbum de figurinhas de Ben 10 Supremacia Alienista, ele revela para a gente que quando Ben fazia uso da função evolutiva, ela consequentemente drenava mais energia do Super Omnitrix do que ela deveria. Quanto tempo pra você virar humano? Estou supremo. Quem sabe quanta bateria isso gasta? E assim, não existe nenhuma informação ou confirmação da equipe de Ben 10 que explique o porquê do Super Omnitrix ter aquilo. Porém, a gente pode teorizar que aquilo foi uma alteração causada pelo Albedo, pois até mesmo Kevin foi capaz de instalar uma trava de segurança para impedir que o Albedo tivesse acesso à transformação do Alien X. A gente não pode duvidar do potencial do Albedo, não é mesmo? Pois a função evolutiva também foi instalada por ele, e não pelo Azimuth. Coisinha mal feita e com função evolutiva. É pedir problema. E o Albedo pode ter instalado aqueles 4 travões para garantir que o Super Omnitrix não falhasse na hora de evoluir os aliens. Pois como a função evolutiva faz uso da energia que está dentro do Super Omnitrix, ele de certa forma usa aqueles travões para se preparar para a onda de energia que vai ser liberada para evoluir os alienígenas. E assim, vocês têm que lembrar que a energia do Omnitrix não é brincadeira, galera. Pois a série clássica Omnitrix Protótipo quase destruiu todo o universo quando entrou em modo de autodestruição. E nas 2 vezes que o Vilgax se aproximou do Omnitrix, ele foi lançado para longe por conta de justamente da energia do Omnitrix. E aqueles 4 espinhos que apareciam na hora do Ben se transformar em Supremo seria para o relógio aguentar essa energia e não dar defeito ou sair do peito do Ben. Pois as 2 vezes que o Omnitrix foi tirado do peito do portador, vimos que quem estava usando o Omnitrix voltou ao normal. Então dá para teorizar por meio desses pontos que aquelas travas foram instaladas pelo Albedo para garantir o sucesso na hora de evoluir os alienígenas. E elas também podem ser vistas na série de Omniverse, só que de um jeito mais deformado, digamos assim, como se elas estivessem cravadas no corpo dos alienígenas do Albedo. Então essa alteração feita pelo Albedo pode ser encaixada nesse vídeo aqui, já que ele precisou modificar o Super Omnitrix para aguentar o momento que o usuário iria se transformar nos Supremos. E no fim da série de Supremacia Alienista, vemos o Super Omnitrix se soltando do pulso do Ben, já totalmente desativado. Pois eu acredito que a função evolutiva instalada pelo Albedo deva ter exigido muito do relógio, e usar muita carga de energia para evoluir os aliens quase que toda hora. Então eu vou começar esse vídeo mencionando essa alteração. Bom, agora falando do episódio Fim de Jogo da série clássica, nesse episódio acontece uma das maiores alterações no Omnitrix vistas na franquia dessa série, que é simplesmente o fato do Ben e a Gwen terem ido parar no mundo de um videogame, porque o Ben, enquanto estava transformado em Ultra T e fundido ao seu jogo, a eletricidade de um relâmpago unido com os poderes desse alien serviu como uma espécie de teletransporte para mandar o Ben e a Gwen para dentro do jogo do Ben. E segundo o pop-up relacionado a esse episódio, reiniciar aquele jogo enquanto o Ben e a Gwen estivessem dentro dele era o mesmo que apagar a existência deles para sempre. Além deles terem um número de 3 vidas, que se esgotadas dentro do jogo, eles poderiam acabar morrendo de verdade. Mas o ponto mais importante relacionado a esse episódio que iremos tratar nesse vídeo foi a mudança causada pelo Ultra T no Omnitrix. Pois como Ben e a Gwen tecnicamente foram parar em um outro mundo, o Omnitrix virou parte da skin do Ben de samurai dentro daquele jogo. Além do sistema de inteligência artificial do Omnitrix Protótipo ter se adaptado e passado a funcionar conforme as regras do jogo, proibindo o Ben de se transformar em alienistas, a não ser que ele adquirisse o ícone de um dos seus aliens no fim de cada fase que ele passasse. E mesmo o Ben ter entrado dentro daquele jogo, transformado e manipulando todo aquele jogo, graças ao Ultra T, assim que o relógio descarregou, seguindo as regras do mundo daquele jogo, o Omnitrix excluiu a transformação do Ultra T e colocou como prêmio da última fase do jogo. Então toda essa alteração que aconteceu no Omnitrix, tanto no seu sistema, quanto na sua aparência, composição e estrutura física, foi algo muito interessante que esse episódio abordou. E ainda mais o que torna esse episódio mais maneiro, galera, é o fato de que pelo Ben estar usando roupas samurais, o Omnitrix, seguindo as regras do jogo, deu roupas samurais a cada um dos aliens do Ben, pois o relógio teve tudo alterado graças às regras e tudo mais do jogo. Então o Ultra T na série original tem alterado a inteligência artificial do Omnitrix, a sua estrutura e o seu modo de funcionar, ele merece ser destacado nesse vídeo aqui. E na série Reboot de Ben 10 tem até um episódio que faz referência a esse, que é o episódio intitulado Zingo da primeira temporada, onde da mesma forma o Ben do Reboot usa o Ultra T no meio de uma tempestade para melhorar o sinal da televisão da Lata Véia, para que ele pudesse assistir o seu desenho
desenho de boa. Só que da mesma forma o B do reboot é atingido por um raio. E diferente da série clássica, o Ultra T do reboot traz o Zingo para o mundo real, materializando no mundo real um personagem ficcionário. Só que da mesma forma como o Omnitrix protótipo foi alterado na série clássica, nesse episódio do reboot o Ben adquire um dos poderes mais exaltados pela comunidade nerd, que é o poder da Toon Force. Tanto que transformado em chama, ele consegue tirar até a cabeça do seu alien de lugar. Além de outros feitos de Toon Force que ele apresenta nesse episódio, pois da mesma forma que na série clássica, o Omnitrix do reboot meio que aderiu às regras do mundo do desenho que o Ben estava assistindo quando trouxe o Zingo para o seu mundo. Então eu vou mencionar esses dois casos aí, em que o Ultra T da série original e o Ultra T do reboot alteraram o relógio de ambos os Bens. E bom, não podemos esquecer de mencionar nesse vídeo o caso do personagem Ion, que é um dos vilões da franquia Ben 10 que marca sua primeira aparição no filme live action Corrida contra o Tempo. Como é visto na série de Supremacia, e dito por esse personagem Omniverse, ele é um Ben 10 alternativo, que em algum momento da sua vida foi tomado pela maldade. E o filme Corrida contra o Tempo, que se passa em um universo alternativo, aborda justamente a forma que ele se tornou do mal. Por ele no filme estar enfraquecido e não conseguir concretizar o seu plano de iniciar a invasão croniana, ele passa o DNA da sua forma croniana com a sua consciência e ambições para o B do presente daquele filme. E assim que ele é derrotado no final do filme, a sua forma croniana ainda permaneceu no relógio daquele Ben que foi visto no filme. E no futuro ele se tornará do mal e repetirá tudo aquilo que foi visto no filme, pois o filme aborda o paradoxo de Bootstrap. Uma coisa que é muito interessante, galera. O Ben criança do filme adquiriu a transformação do Ion, irá se tornar do mal no futuro e retornará para o presente para iniciar todo aquele ciclo que foi visto no filme, o que é uma coisa até que bem interessante. E segundo a informação dada pelo Derek Dwight, o diretor de arte da série de Ben 10 Omniverse, que não conhecia muito do personagem, mas ele afirmou que em algum momento o Omnitrix do Ion acabou sendo destruído por algo ruim, algo terrível que aconteceu na sua linha do tempo. E ele juntou as peças do seu Omnitrix para criar aquela sua famosa manopla que a gente vê em Omniverse, que possibilita esse Ben alternativo com que ele explore o máximo dos seus poderes temporais da sua forma croniana, que são seres quase que imortais com as suas habilidades temporais. Ou seja, tecnicamente o vilão Ion tem um Omnitrix temporal, porém por algum motivo, por algo ruim que aconteceu na sua linha do tempo, ele não é capaz de sair da sua forma croniana. E aquela manopla que ele faz uso auxilia ele quando ele quer viajar no tempo. Porém, os poderes temporais dele não são tão poderosos quanto o do Professor Paradoxo. E é até por isso que ele menciona em Omniverse que ele precisava do crononavegador do Professor Paradoxo para ele saber para onde ele iria viajar. Mas não vamos nos aprofundar tanto nas capacidades desse personagem. E se deixar destacado nesse vídeo que esse personagem modificou o Omnitrix dele que foi destruído para criar uma manopla temporal, que foi criada com o intuito de auxiliar ele a fazer uso dos seus poderes temporais da sua forma alienígena croniana. Nem preciso. O tempo joga a meu favor. Bom, na série de Força Alienígena no episódio Cidade Fantasma, temos um momento que é muito lembrado pelos fãs. Pois nesse episódio o Ben se alia ao Vilgax para lutarem contra os Skare. E o Ben, muito confiante nesse episódio, deixa com que os Skare entre dentro do seu corpo para ele aprisionar os Skare dentro do Omnitrix. Mas as coisas não dão muito certas e o Ben acaba sendo consumido pelos Skare. O Omnitrix simplesmente desapareceu do peito dos Skare e toda a presença do Ben junto do Omnitrix. Bom, tem dois pontos muito importantes que esse episódio levantou. O primeiro, que o Ben teve aquele plano, galera, porque ele achava que uma parte dos Skare ainda estaria no Omnitrix dele. Pois no final do episódio Tenha Medo do Escuro, o Ben vê a silhueta dos Skare inteiramente dentro do Omnitrix. E ele achou que aqueles Skare que estavam lá no planeta do Vilgax fossem uns Skare incompleto, uma pequena parte do DNA dele que conseguiu escapar do Omnitrix, muito parecido com o que houve na série clássica. Mas na verdade o Ben não sabia que aquele era os Skare inteiro, um Ectonorita por completo. Pois a gente tem a confirmação de que o Azimuth, depois que o Ben se afastou do Omnitrix, retirou o DNA dos Skare da corrente Cordon. Ou seja, pelo Ben não ter conhecimento dessa informação, aquele plano bolado por ele foi um plano totalmente burro, deixar um dos Ectonoritas mais poderosos entrar dentro do corpo dele. E o segundo ponto importante que esse episódio aborda é a mente do Ben sendo consumida. Pois na série de Omniverse a gente vê que os Skare, quando se trata de tomar a mente de alguém, ele é muito bom nisso, libertando o Dr. Victor da mente do Rei Charion. Ou seja, nesse episódio Cidade Fantasma, se os Skare não tivessem sido derrotados em menos de 10 minutos, o Ben ia acabar morrendo e os Skare iria consumir o Omnitrix para ele. A arma mais poderosa do universo estaria dentro do corpo dos Skare, então é válido destacar esse ponto aqui nesse vídeo.
episódio. O momento que os Skye foi o único alien do Ben que fez o Omnitrix entrar para dentro do seu corpo. Claro que aconteceu o mesmo com Ben na série clássica, quando ele adquiriu a sua forma de Loboan, mas comparado a esse caso dos Skye, em que o Ben não teve controle nenhum sobre o seu alien, digamos assim, esse caso é mais importante do que houve quando o Ben estava se transformando em lobisomem. Em ambos os casos, o Omnitrix entrou para dentro do corpo dos aliens, porém só no caso dos Skye que o Ben correu risco de vida, porque o alien em si estava reprimindo o Ben. Bom, agora falando de outra versão alternativa do Ben, vamos falar do Omnitrix da Gwen 10. Bom, a gente sabe perfeitamente que os portadores de Omnitrix alternativos possuem Omnitrix únicos com um design bem único. Por exemplo, o B-23, que por ele ter um Omnitrix com partes de ouro, o contorno do Omnitrix nas formas alienígenas dele também seguem essa cor dourada, assim como o relógio dos outros Bs alternativos se adapta ao estilo de roupa do portador. Porém, com a Gwen 10 é especial, pois quando ela se transforma em um alien, a gente pode ver que o Omnitrix dela nas suas formas alienígenas adquire meio que uma moldura em forma de gatinho, menos o alien cipó selvagem. E esse contorno de gatinho que a gente vê nos aliens dela, não tem no Omnitrix dela ou faz parte da sua roupa, sabe? Então é algo que lembra muito as formas supremas, sabe? Aquelas 4 travas saindo para fora quando o Ben usava os aliens supremos. Não existe nenhuma informação por parte da produção de Omniverse ou do Derek para explicar isso, porque do cipó selvagem não tem esse contorno de gatinho. Então a gente pode teorizar, galera, que eles colocaram isso nessa versão alternativa do Ben apenas para tornar ela mais única e diferente do Ben. Pois a gente sabe muito bem que um elemento muito importante do design da Gwen é sempre uma cabeça de gatinho, tanto que essas versões futuras faz uso até de um cinto com uma cabeça de gatinho. Então Derek Dwight pode ter dado mais um destaque a esse elemento muito importante que a gente vê no design dessa personagem. E fica até que bem fofinho e único essa moldura de gatinho nos aliens da Gwen. Então a gente pode teorizar isso, já que não temos nenhuma informação do porquê do cipó selvagem dela não ter esse elemento importante no seu design. Bom, agora falando do Alien X, esse alien do Omnitrix já pode ter sido responsável por uma das principais mudanças vistas na série de Ben 10, que é a mudança que ocorreu no símbolo do Omnitrix, que se encontra geralmente no peito dos aliens. Quando o Ben se transformava nos seus alienígenas na série clássica, o símbolo do Omnitrix ficava na cor branca, e isso transmitia para a gente um ar de neutralidade do relógio. Verde para indicar que o relógio estava carregado e pronto para ser usado pelo seu usuário, branco enquanto o relógio estava em uso e a cor vermelha para indicar que o relógio estava descarregado. Só que esse conceito que existia na série clássica mudou a partir do filme Destruição Alienígena, pois o relógio no final do filme, quando Ben usou pela segunda vez a transformação do gigante, estava na coloração verde, sendo que no início, quando Ben se transformou no 4 braços, ele estava branco. E segundo Derek Dwight, ele justificou essa mudança ocorrida no Omnitrix como sendo uma proteção que o Omnitrix protótipo tinha, que o Ben até então não sabia tirar. Porém, a partir desse filme ele conseguiu fazer com que essa proteção do Omnitrix não existisse mais, para justificar essa mudança na coloração do símbolo do Omnitrix. E essa afirmação dada pelo Derek se aplica muito bem à série reboot de Ben 10, que é um universo canônico de um Ben alternativo. O Ben do reboot, sempre que se transforma nos seus aliens, a cor do símbolo do relógio permanece branca. Entretanto, isso muda no filme Alien X Extinction, quando o Ben, que é o vilão desse filme, se transforma no Alien X, pois o símbolo dele, quando estava transformado em 4 braços, estava na coloração branca. E depois que ele virou o Alien X, o seu relógio adquiriu uma cor verde quando ele se transformou nesse alien, podendo ser essa proteção que o Derek havia afirmado que o Omnitrix protótipo possuía. E devido aos socos dados pelo 4 braços, quando ele estava tomado pela fúria, essa proteção pode ter sido desativada para liberar a transformação de Alien X. Então é possível que as versões protótipas do Omnitrix que existem no multiverso possam possuir essa proteção dita pelo Derek. Contudo, essa explicação dada pelo Derek não pode ser considerada no universo original da série, por conta da cena do Ben original encontrando o Omnitrix em Omniverse. E assim que ele se transforma no Chama, o símbolo do Omnitrix está na coloração verde, sendo que na verdade a cor deveria ser branca, assim como houve no primeiro episódio da franquia, para indicar essa proteção dita pelo Derek. Então no universo original essa afirmação do Derek não se aplica, mas no multiverso, como no filme Alien X Extinction, ela se encaixa muito bem. E o Dwayne McDuffie, que era o roteirista da série de Força Alienígena e Supremacia, quando foi perguntado sobre esse mesmo tema, da mudança de coloração do símbolo do Omnitrix, ele disse que o Omnitrix protótipo tinha muitos defeitos, e que a partir da série de Força Alienígena, quando o relógio atualizou, ele começou a funcionar da forma certa.
Porém, quando ele foi questionado outra vez sobre esse mesmo tema, relacionado ao Ben de 10 anos que aparece na luta contra o Agregor Supremo, que estava na cor verde, o Dwayne justificou esse ponto dizendo que existia uma razão para aquilo ter acontecido. Só que ele não disse o motivo dessa mudança, apenas disse que havia uma razão por trás daquilo. Então temos duas justificativas até que bem inconsistentes. E a conclusão que podemos ter, diante da falta dessa resposta, é que foram os Sapiens Celestiais mais uma vez manipulando toda a realidade. Tudo bem, exemplo ruim, mas o fato, e existe um fato, é que os Sapiens Celestiais mudam o universo o tempo todo. Ora, até mesmo a voz e a aparência do primeiro pensador Azimuth já mudou pelo menos 3 vezes. E bom, dessa vez essa desculpa até que pode fazer muito sentido com relação à mudança na coloração do símbolo do Omnitrix do Ben de 10 anos. Pois eu sei perfeitamente que a comunidade Ben 10 não se dá muito bem com essa desculpa que é muito utilizada. Principalmente os fãs de Ben 10 que não assistiram a série de Omniverse, não é mesmo? Bom, o motivo de eu acreditar que essa desculpa realmente faz sentido é que, como sabemos bem, o Ben recriou todo o universo. Mas o universo recriado pelo Ben estava até com alguns defeitos que os Sapiens Celestiais acabaram notando. O de uva não tem mais o mesmo gosto desde que eu usei o Alien X para refazer o universo. Só que depois do episódio em que o Ben é julgado, é possível que os Sapiens Celestiais depois daquilo tenham passado a corrigir as coisas que o Ben fez mal feito. Pois até aquele episódio ele estava insatisfeito com o gosto do Sr. Sorvete. Mas nos episódios seguintes, ele voltou a gostar de experimentar o Sr. Sorvete, mostrando uma possível correção dos Sapiens Celestiais que o Ben não soube fazer perfeitamente. E aquele Ben de 10 anos que a gente vê na série de Supremacia, que é o mesmo Ben Prime que encontrou o Omnitrix, possa ter sido alterado pelo Ben, pois eles estavam se aproximando do centro da criação, um lugar onde o tempo funciona de uma forma diferente e não existe. E aquela barreira temporal que o Ben tocou poderia trazer uma versão dele mais jovem ou mais velha, tanto que a Gwen acaba até mencionando isso. Se eu tocar o campo temporal de novo, talvez ele volte. Ou traga um Ben de 21 anos pra se juntar a nós. Irado! E assim, mesmo que eles estivessem fora do tempo, toda a história de Ben 10 ainda estava continuando, mesmo sem eles ainda estarem no universo. Então aquele Ben de 10 anos que aparece em Supremacia pode ser um Ben de 10 anos que foi alterado pelo Ben de Omniverse. E se existir a possibilidade de um Ben mais velho ser chamado para aquele lugar, então da mesma forma um Ben de 10 anos que foi alterado pelo Ben de Omniverse poderia também aparecer naquele lugar. E a confirmação do Derek até que faria sentido, já que o Ben de Omniverse não conhece todos os segredos do Omnitrix e ficou muito tempo afastado do relógio. E ele fez o seu eu do passado sempre ter o relógio na cor verde quando se transformava, por ele não saber desse sistema de segurança. Enfim, é uma teoria que eu acabei pensando, analisando todas essas informações que a série dá para a gente, que a mudança de cores que aconteceu no universo original foi causada pelo Alien X do Ben, e ainda não foi corrigida pelos Sapiens Celestiais, pois eles estão decidindo. Mas ainda assim existe a possibilidade de ter sido os Sapiens Celestiais em si, e não o Alien X. Mas nessa parte aqui do vídeo eu queria apresentar essa teoria que eu acabei desenvolvendo para vocês. E podem comentar se vocês concordam ou não, e se ela faz sentido ou não. E bom, agora para finalizarmos com esse vídeo, aproveitando que a gente mencionou o reboot, por que não focar mais um pouco nessa cena em que o Quatro Braços quebra o Omnitrix? Nessa cena em que uma versão alternativa do Ben do reboot se torna do mal, ele transformado em Quatro Braços tomado pelo ódio, depois que o Vilgax do seu mundo matou o Vomax e a Gwen do seu universo, ele ficou tão irado vendo essa cena acontecendo na sua frente, que começou a bater com tanta força no seu relógio para pegar um alien mais forte, que ele acabou ultrapassando os limites da resistência de um tetamando. Pois se vocês se lembram, como eu mencionei no início do vídeo, o relógio se une ao corpo do alienígena que o Ben e os portadores do Omnitrix estão transformados. E esse Ben do mal do reboot que se transformou em Alien X ultrapassou o limite da resistência do corpo de um tetamando, e ele acabou quebrando o seu relógio. Um feito até que bem incrível, galera, do Quatro Braços desse Ben alternativo. Pois isso só mostra que quando o Quatro Braços está com raiva, ele pode adquirir uma força fora do normal. E essa não é a primeira vez que o Quatro Braços já mostrou essa força elevada quando estava com raiva. Ela se foi. Não! Eu tenho que salvá-lo! Agregor! O que está fazendo?
é por isso que de todos os momentos que o reboot tem, dos alienígenas alterando o Omnitrix, essa é a cena mais importante de toda a série reboot de Ben 10, por justamente o Quatro Braços ter quebrado seu próprio Omnitrix, tomado pela Fúria, liberando aquela forma de Alien X e dando início ao filme Alien X Extinction. Mas agora deixem suas opiniões aí nos comentários, o que vocês acharam dessa parte 2 daquele meu vídeo dos alienígenas que alteraram o corpo do Ben. Só que nesse vídeo foi focado no Omnitrix, enquanto o Ben estava transformado em seus aliens. Pode deixar aí um comentário se eu esqueci alguma parte importante ou algum momento importante que um alien do Ben acabou alterando o Omnitrix enquanto o Ben estava transformado nesse alien. Pois para mim essas foram as cenas mais importantes que abordam essa alteração ou mudança que o Omnitrix sofreu, diante de todas essas séries que eu abordei aqui para vocês, principalmente a série Reboot de Ben 10. No Reboot tem muitas cenas de alteração do relógio, como o Ultra T impulsionando uma atualização no seu Omnitrix, e dentre outros momentos que o Ben 10 Reboot aborda isso em alteração que os aliens causaram no Omnitrix do Ben do Reboot. Mas sem dúvida, diante de todos os momentos que o Reboot aborda, o filme Alien X Extinction é para mim o momento mais importante que o Quatro Braços tomado pela Fúria quebrou seu próprio relógio. E por isso que, devido à importância desse momento, eu citei ele por último nesse vídeo aqui, porque literalmente ele excedeu os limites da resistência de um Tetamando enquanto estava tomado pela Fúria, já que o relógio se funde ao corpo do alien. Enfim, deixem suas opiniões aí nos comentários o que vocês acharam de todo esse vídeo, dessa parte 2, e se vocês quiserem eu posso até fazer uma parte 3 relacionada a outros temas também, envolvendo os aliens do Ben, alterações ou qualquer outra coisa. Qualquer outra alteração que os aliens do Ben possa ter causado na franquia Ben 10. Já foi com Ben, já foi agora com Omnitrix, e eu posso pensar em outro tema envolvendo justamente esse. Então se vocês quiserem uma parte 3, podem deixar aí o comentário e curtirem muito esse vídeo para eu saber disso. E também comentem se eu esqueci alguma cena importante relacionada a esse mesmo tema, os aliens alterando o Omnitrix enquanto o portador estava transformado neles, pois eu tô muito curioso agora para saber a opinião de vocês. Mas enfim galera, chegamos ao final do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like, e se você é novo tá conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.